Agora, você vai observar que quando eu clicar sobre receita e sobre custo, eles estarão modificando da maneira adequada. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa aula onde a gente está te ensinando os controles de formulários para poder deixar os seus dashboards, os seus gráficos mais profissionais e com mais funcionalidade de fato. Beleza? E o primeiro controle de formulário que a gente vai aprender juntos aqui é o botão de opção ou os Option Buttons, beleza? E para a gente começar o nosso conteúdo, eu preciso que você ative a sua guia desenvolvedor. Aqui ó, é a guia onde a gente vai trabalhar a maior parte, que é onde estão os nossos controles. Para você inserir esses controles, você vai clicar nessa maletinha aqui e vai abrir essas duas opções. Aqui tem os controles ActiveX ou ActiveX, né, que o brasileirão fala, e aqui estão os controles de formulário. A gente vai utilizar os controles de formulário. Agora, nesse momento, pode ser que você esteja se perguntando: mas Igor, eles têm os mesmos símbolos, eles se parecem tanto, qual a diferença de um para o outro? olha, existem algumas diferenças, algumas muito específicas, quais não cabe eu citar aqui, porém, o que eu posso te dizer de maneira mais rápida é que os controles ActiveX, que são esses de baixo, você pode fazer algumas personalizações mais visuais que os controles de formulário não permitem. Porém, os controles de formulário são mais simples, mais rápidos, você pode utilizar os dois, certo? Para o que a gente vai fazer aqui. Mas eu vou te mostrar sempre utilizando os controles de formulário, beleza? Então, vamos executar aqui de fato. Para isso, eu vou clicar aqui nesse, como eu quero o botão de opção, eu vou selecionar esse carinha aqui, ó. Se eu descansar meu mouse em cima, ele vai aparecer o botão de opção, entre parênteses, controle de formulário. Eu vou selecionar aqui e vou deixá-lo. Antes disso, eu vou te apresentar a solução que eu fiz para poder desenvolver esse gráfico aqui, onde o indicador que é disposto no gráfico, ele varia a depender da opção que eu seleciono. Se eu selecionar custo, ele me mostra os dados de custo que estão aqui em cima. Se eu selecionar receita, ele me mostra os dados de receita que estão aqui em cima, certo? Então, basicamente, o que eu tenho aqui é um gráfico. Eu vou tirar ele da frente. E embaixo do gráfico tem toda a parte de fórmula que eu fiz para poder criar esse botão de opção. Se eu vim aqui em exibir e exibir a barra de fórmula, quando eu selecionar na célula, você vai poder ver a fórmula que eu criei para poder fazer isso daqui funcionar. Como sempre, para você que já fez algum treinamento comigo de Power BI, de VBA, eu sempre gosto de contextualizar a solução, pois eu acredito que os recursos que a ferramenta te possibilitam, eles só têm sentido quando você sabe o que fazer com ela. Quando você não sabe o que fazer, é só um recurso, entendeu? Então eu gosto sempre de contextualizar a solução para a gente poder construir junto um raciocínio lógico orientado à resolução de problemas, certo? Então, o que é que acontece? Se eu for clicar aqui nessa célula, você vai ver que existe um teste lógico que é um ciclo. Basicamente, o que é que eu faço? Eu pego aqui essa célula e comparo. Se ela for igual a 1, eu digo que essa célula aqui vai ser igual à célula C5. Se ela não for igual a 1, se for diferente de 1, pode ser 0 ou pode ser qualquer número maior que 1, eu vou mostrar essa célula aqui, a C6, que é o nome relacionado a custo. E isso daqui é um teste de hipótese bem simples. Porém, toda a mágica da coisa ela está em torno dessa célula aqui pintada de cinza, por isso que eu já deixei pintado. Tá vendo que ela é 1, né? Se eu selecionar aqui o custo, ela troca para 2. E quando ela troca para 2, ela aponta para a célula C6. Eu vou apertar aqui agora com minha mão esquerda no F2 do meu teclado em cima da fórmula e daí ele vai deixar a fórmula aberta para a gente poder analisar. Basicamente, eu aponto, como eu já citei anteriormente, para a célula B13, que é essa, e digo, ó, se essa célula B13 for igual a 1, me mostre os dados de C5, que é o que eu quero ver receita, que é basicamente, se eu clicar aqui, ó, ele troca para 1. Se for diferente de 1, pode ser 2, 3, 4, 5, tanto faz. Daí você me mostra custo. E quando eu clico nesse botão de opção custo, basicamente eu altero o valor que estava na célula, incrementando um valor, incrementando um número. Estava 1, eu coloco mais 1 e fica 2. Beleza? Então agora que eu já te expliquei basicamente qual é a ideia, qual é a estratégia aqui por trás desse problema, vamos botar a mão na massa e vamos resolver. Para isso eu vou abrir um Excel novo aqui, somente para a gente começar tudo do zero e eu te explicar tintim por tintim. E nessa planilha de Excel
eu vou copiar esses dados, pois é tudo que eu preciso para poder fazer as funcionalidades que a gente vai precisar, certo? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou selecionar essas colunas, vou segurar o meu Ctrl e vou dar 2 cliques sobre uma coluna. O que é que vai acontecer? Todas elas vão se ajustar na mesma largura, beleza? Agora, basicamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou inserir os meus elementos de controle. Quais elementos de controle são esses? O meu botão de opção, que é o que eu quero te ensinar aqui nessa aula. Beleza? Aqui, nesse momento, a gente vai renomeá-lo. Eu vou chamá-lo de receita. Belezinha? Aqui em receita, a gente vai configurar ele. Você vai dar um clique com o lado direito do mouse, vai vir aqui em formatar controle. E nesse momento, você vai precisar selecionar uma opção. E essa opção aqui, ó, de selecionado. O que é que significa isso? Significa que esse botão ele vai atribuir um valor quando ele for selecionado. E aí você, como ele vai atribuir um valor, você precisa dizer para ele, beleza, onde eu vou atribuir esse valor? Vamos selecionar uma célula quaisquer, uma célula qualquer. Vou selecionar essa daqui e vou dar um OK. Feito isso, o botão já está selecionado e ele colocou um aqui. Agora eu vou copiá-lo e vou colá-lo do lado. Beleza? E esse daqui eu vou chamá-lo de custo. Esse daqui vai ser o nosso custo, beleza? O que é que eu vou precisar fazer aqui agora? Eu vou pintar para poder identificá-lo, identificar essa célula. Agora eu vou copiar os meses aqui, pois vai servir de orientação aqui para a nossa base. Vou colocar um pouquinho mais para cima, para ficar melhor para a gente poder analisar os dados. Beleza? Creio que aqui já está legal. Aqui nesse momento eu vou chamar de variável, pois o indicador vai variar à medida que a gente for clicando. Observe que quando eu clico aqui ele fica com 1, quando eu clico aqui ele fica com 2. Se eu tivesse mais um outro botão desse de opção e eu configurá-lo, quando eu selecionasse, isso daqui ia ficar com 3, certo? Quanto mais botões eu tiver, maior será a minha escala de incremento, maior seria meu número aqui nessa célula pintada de cinza. Beleza? Aqui nesse momento a gente vai precisar construir a nossa fórmula. E é uma fórmula bem simples, né? Basicamente é um si. Então eu só vou formatar aqui para vocês poderem ver com tranquilidade. Nesse momento aqui vamos criar a nossa fórmula. Vou usar o pincel de formatação para deixar aqui bonitinho. E aqui, como toda fórmula de Excel começa, ela começa com o igual, né? Então vou digitar o igual, se, vou verificar a possibilidade. Se, qual é o teste lógico que eu vou fazer? Se essa célula aqui, ó, ela foi igual a 1, o que eu preciso? Quem é que vai atribuir 1 para essa célula? É o botão de opção que se chama receita, né? Então, se o meu usuário selecionar receita, eu tenho que mostrar o número de janeiro relacionado com aquela receita, com aquele indicador. Beleza? E daí eu vou fechar, apertar meu ponto e vírgula para passar para o próximo argumento da função. Então, a esse momento eu já entendo que você sabe que as fórmulas aqui no Excel, elas precisam de argumentos para poder funcionar. E esses argumentos são as entradas. E o Excel ele já dá as dicas aqui. Ó. Primeiro você precisa de um teste lógico. Se esse teste lógico for verdadeiro, você precisa dizer qual é o valor verdadeiro. E se for falso, você precisa dizer qual é o valor falso. Para a gente poder concluir, a gente só precisa dizer qual é o valor falso. O valor falso é custo, porque se não for igual a 1, pode ser menor ou pode ser maior. Nesse caso aqui vai ser maior, que é o que acontece quando eu clico aqui em custo, esse número vira 2. Vou fechar o meu parêntese e vou apertar Enter. Nesse caso aqui, vamos ver se funcionou certinho. Funcionou, tá vendo? Tem só uma anomalia. Qual é a anomalia? O dado ele está tipo número normal, tipo geral, só que a gente quer moeda em real, em money, em bambá. Então, funcionou ok. A gente precisa fazer uma coisa aqui para resolver esse problema, mas antes disso eu vou causar o problema só para você ver o que, é que vai acontecer. Eu vou puxar para o lado e você vai ver que os dados ele não está coerente. Por que não está coerente, Igor? Está com os números aqui. Eu estou selecionando receita, ó, e essa célula aqui está mostrando o valor de custo. Essa aqui também está me mostrando o valor de custo. Nesse momento eu poderia te dizer qual era a solução, mas como eu quero que você seja um profissional que resolve o problema, pois é o tipo de profissional que ganha melhor, profissional que se destaca no mercado de fato, então eu vou te ajudar a pensar por si só. Eu vou apertar aqui o meu F2 para poder abrir essa fórmula aqui, certo? Aqui, abrir essa fórmula e eu quero que você olhe para os argumentos. Pausa o vídeo, pensa aí por você porque deu problema. Pausou? Então vamos lá.
Olha, se você estiver olhando aqui, ó, essa célula ela aponta para a minha variável, para o valor que é alterado quando eu clico nos botões de opção. E é os botões de opção que faz basicamente o teste lógico aqui. Quando eu puxei a célula para o lado, vou abrir aqui para você poder ver, essa célula também correu, tá vendo? Então, eu estou sempre comparando uma célula vazia com 1. Vai ficar 0 igual a 1, está sempre dando falso. Como está sempre dando falso, ele está sempre me mostrando o valor de custo. Tá vendo? Vou abrir aqui novamente. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa utilizar um recurso do Excel chamado de trancamento. O que é o trancamento? O trancamento ele fixa uma célula numa posição específica. Por exemplo, vou apertar aqui meu F2, ó. O trancamento basicamente consiste em você botar um hashtag antes da letra que referencia uma célula e no meio e antes do número, que é, vou fazer para você ver, acredito que é melhor. Existe um atalho para você fazer o trancamento, que é você selecionar a célula aqui, colocar o mouse no meio e apertar o F4. Daí ele já faz o trancamento para você. Olha aqui, ó, que eu estava querendo te explicar. Ele coloca o cifrão um pouco antes e um cifrão antes da letra e um cifrão antes do número. Existem alguns tipos de trancamento, trancamento de linha, trancamento só de coluna. Nesse caso aqui é o trancamento absoluto, pois eu tranquei tudo. A célula não vai nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Ela vai ficar fixa aqui. Nesse momento a gente só precisa puxar para o lado. Vou pegar meu mouse, colocar bem nesse cantinho aqui e puxar para o lado. Ó. Quando eu faço isso, as coisas já voltaram a funcionar de maneira adequada. Tá vendo? Então, funcionou. Vou selecionar esses termos aqui, que é a minha variável, né, que vai mudar, e os meses de janeiro, e vou vir aqui em inserir e criar o meu gráfico. Eu vou criar um gráfico tipo barra, um gráfico comum. Como eu quero fazer uma comparação entre valores, os gráficos tipo barra são adequados para isso. Então, vou dar um clique aqui, vou formatá-lo, vou só tirar o título e tirar esse eixo horizontal vertical aqui. Então, vamos ver se funcionou certinho. Vou vir aqui agora em exibir, vou tirar minha barra de fórmulas e tirar título e linha de grade, certo? Vou clicar sobre o meu gráfico, vim aqui em formatar, vou clicar em contorno da forma sem contorno. Vou clicar nessa linha aqui, ó, tá vendo? E vou deletar para poder deixar assim em branco. E você também pode clicar sobre a barra, clicar nesse maisinho e eu vou clicar em rótulo de dados só para poder identificar aqui os meus dados. Agora, você vai observar que quando eu clicar sobre receita e sobre custo, eles estarão modificando da maneira adequada. Beleza? Uma aula um pouco longa, mas eu acredito que eu consegui te explicar de maneira bem detalhada. E fica aí agora o desafio para você. A planilha vai estar disponível aqui para você poder replicar e fazer o procedimento. E comenta aqui embaixo se você conseguiu, se não conseguiu, qual é a sua dúvida. Valeu? Vamos para cima, vamos dominar dashboard.